Olá, eu sou Ediane Oliveira, jornalista do projeto Misturados, um documentário que reúne 7 artistas com diferentes linguagens e que, a partir de imagens e reflexões, revelam-se aspectos da diversidade e das misturas culturais que existem nesse território localizado ao sul do Brasil. Dos povos guaranis e caingangues aos afros, da milonga ao candombe, das poéticas e ritmos contemporâneos ao cotidiano dos povos originários. Esses 7 artistas vêm da música, do cinema, da literatura e das artes visuais. E são eles: Bebeto Alves, Cristal Rocha, Johnny Chadalu, Léo Sousa, Richard Serraria, Parai Tchapã e Vangri Caingangue. E hoje, seguindo na série de entrevistas com artistas, eu vou conversar com a poeta e rapper Cristal. Juntamente comigo, Richard Serraria, um dos artistas misturados e também corroteirista e co-diretor. E também Luiz Alberto Cassol, corroteirista e co-diretor do Misturados. Antes da gente conversar com a Cristal, vamos assistir ao clipe do Misturados, que já está disponível em nossas plataformas virtuais. Misturados. E a gente começa já agradecendo a Cristal por aceitar o convite e estar com a gente para contar um pouco da sua história e da sua arte. Cristal, queria começar pedindo para que tu te apresentes, né, fale um pouquinho sobre ti e também como que a arte se manifesta na tua vida. Então, queria agradecer também pelo convite. É sempre importante espaços para a gente trocar ideia, trocar vivência. Eu sou a Cristal, eu tenho 18 anos. Comecei a minha caminhada na arte através da poesia, participando nas competições de poesia, que são os slams, aqui em Porto Alegre. E fiquei assim até 2019 aí trabalhando nessa área da poesia, fazendo eventos, lancei alguns livros, criei bastante experiências em performance, em palco. Em 2019 lancei minha primeira música, meu primeiro single. Então a poesia me encaminhou para outras vertentes, assim, me descobri em outros lugares. E a gente, então, já nesse primeiro bloco de início, vai também assistir um videoclipe da Cristal para a gente, inclusive, conhecer um pouco mais do trabalho dela, que é Ashley Banks, com a produção de MDN Beats. Vamos assistir. MDN no beat. Montar engenheiro igual Ashley Banks. Quero ver minha mãe dirigindo uma Benz. Visão do futuro igual Ashley Banks. Quero ver minha mãe dirigindo uma Benz. Montar engenheiro igual Ashley. Família rica, preto igual tio Phil. Imagino que nós seis com esse mané, mas nunca esquecerei de onde eu vim. Humilde com swag como o Will, envelhecendo como Vivian. Imagino que nós seis com esse mané, montar engenheiro igual Ashley. Eles não sabem do que eu sei. Preta rica como Ashley, Afropate como Hillary. Ouve seu som, achei hilário.
Debochada como o Jeffrey, inteligente igual a Ashley, misturada como tia Vivian. Mudar o cenário, mas não vou mudar, é do mesmo jeito que vão me olhar, é com a mesma cor que vão te enxergar e eles não vão botar fé. Eu sei que esse ouro combina com a minha cor, ambições de rainha tem a minha cor. Já passei a vida com a cabeça baixa, me pergunto onde cê tava, olhe pro outro, me ia seguir. Eu queria ser do tipo que gosta de bad boys e que sofria por boy bands, me transformando muito mais que bem 10, dizendo pra todo mundo que tô ok. Não tem nem competição pra esses playboys, minhas feridas não se curam só com band-aids. E apesar de tudo, mano, eu tô flex. Se você não entendeu, quer dizer tô bem. Então faz a pose e liga ali o flash. The Fresh Prince eu fiz ES, levando a vida tipo no stress, tomando de assalto belé. Debochada, debochada, até que se entenda que agora eu já peguei a visão. Peça pra eu baixar a cabeça com tom digo não. Mudar o cenário, mas não vou mudar, é do mesmo jeito que vão me olhar, é com a mesma cor que vão te enxergar, não se engane com o Pelé. Olhe pra si mesmo e sabe que cê tem cor, quando chega escuro é claro que cê tem cor. Não passei a vida como o cartão, achando que os povos salvam, achando que o dinheiro salva, achando que rap salva, se amarra não vale nada pra mim. Me respeita e tira a mão que eu não sou sua bi. Me sinto bem, nada me tira daqui, cê tá no topo, nós tava bem antes de você ir, montar nem dinheiro igual a Ashley, família rica, preto igual tio Phil, imagino que nós seis com esse mané. Montar nem dinheiro igual a Ashley Banks, quero ver minha mãe dirigindo uma Benz, visão do futuro igual a Ashley Banks, quero ver minha mãe dirigindo uma Benz, MDN no beat. Igual a Ashley. Um pouquinho pra frente o tio Phil. Cristal, obrigado pelo atender o nosso chamado, para a gente poder conversar juntos também. Falasse um pouquinho antes da dimensão da poesia, né? A poesia como esse ventre que te traz, né, para esse universo da expressão artística. Consequentemente, né, já emendaste falando da dimensão do rap, essa expressão também de matriz norte-americana, né, o Rhythm and Poetry, o ritmo e poesia, que já está presente, né, na abreviatura do rap, e também mencionaste, né, um pouquinho da tua dimensão também, a tua participação dentro do slam. Há uma discussão bastante acalorada na contemporaneidade, no sentido do entendimento do rap, assim como do slam, enquanto literatura. Na dimensão da música, muitas vezes as pessoas com preconceito, digamos assim, não entendem o rap como música, né? À medida que está ali uma batida musical e, sobretudo, no trabalho vocal, há uma linearidade de fala, que é a marca do rap, mas que os preconceituosos não entendem como música. Já na dimensão do slam, o que muitas vezes ocorre é o preconceito, né, a expressão da oralidade. Eu queria te perguntar, assim, de modo bem direto, para que tu pudesse falar para nós, e até para poder esclarecer, né? Slam é literatura? Então, tem essa questão até importante a gente sempre conversar sobre, que a galera confunde muito o slam também como um tema, né? Como um tipo de fazer poesia. Na verdade, slam é a competição de poesia, é o espaço em que a gente vai declamar as nossas poesias. O que caracteriza, na maioria das vezes, e não é uma regra, as poesias das pessoas que participam do slam é a poesia marginal, a poesia periférica, né? Que a gente pega muita referência do Sérgio Vaz, que é um grande escritor, e serve de inspiração para muitos desses poetas marginais que a gente chama. Então, poesia periférica é literatura, né? E rap também está inserido nessa literatura, porque eu lembro muito, assim, das oficinas que a gente fazia quando a gente tinha escolas. Normalmente os poetas, assim, que eu vi muito falando isso, o Bruno Negrão, o Felipe Detz também,
que vieram dessa geração do slam, era muito assim, escolas, eles perguntavam na sala de aula quem conhecia uma poesia, quem sabia declamar uma poesia, e ninguém sabia dizer. E depois que eles perguntavam, vocês já ouviram Negodrama do Racionais? Vocês já ouviram Racionais? Então, as letras deles também são uma poesia. E daí depois faziam a pergunta de novo e geral levantava a mão, porque conhecia uma poesia. Então, o que a gente conhece sobre poesia também é algo que foi padronizado, né, com palavras difíceis de autores que até já morreram, autores muito antigos, com uma linguagem muito difícil, muito complexa e muito difícil de entender. E a gente conseguir desconstruir essa ideia, né, de que só essas pessoas que têm acesso a esse conhecimento, que conseguem compreender essas línguas, né, seriam próprias de se dizer poetas. Então, no caso, todo mundo pode fazer poesia, né? É tornar essa arte acessível a todos e ver o valor dessa arte em qualquer tipo de escrita, né? Então, falando gírias, sem o plural, enfim, né? A forma errada que dizem, né? Mas, na verdade, acaba sendo a forma mais verdadeira. E o rap conversa muito com a poesia periférica. A diferença é isso, né? Do ritmo e poesia. No rap a gente tem a batida atrás. No slam, na regra de competir, a gente não tem o instrumental atrás. No slam, a gente compete só com a nossa voz, o nosso corpo e os nossos poemas autorais. Então, não tem uma batida ali por trás, né? Mas as ideias, a forma, a comunicação, a forma que a gente fala, conversa muito com o rap. Cristal, ainda aproveitando que a gente ainda está com o áudio e as imagens do clipe aí, quais são as tuas influências na música, assim? O que ele traz a Cristal até hoje aqui para nós? Nossa, literalmente uma mistura mesmo, assim, de várias coisas, assim. Muita influência do que eu ouvia em casa. Então, aqui em casa com a minha mãe, ela sempre ouvia muito MPB, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Djavan, Milton Nascimento, Marisa Monte, toda uma galera, assim. E minha família, em geral, sempre foi muito da música. Então, qualquer reunião já era um motivo de pegar o violão, de fazer um samba, de pegar um chocalho, de bater no banco, bater no balde, e já virava um samba. Então, a origem mesmo da música, pelo meu apreço, pelo meu gosto pela música, vem da minha família, vem por afeto mesmo. E depois, com o tempo, eu fui pegando as minhas próprias referências, né, de coisas que já estavam ali, de onde eu fui criada e já estavam ali influenciadas. Então, o rap também aparecia, assim, ali pelos meus primos, pela minha mãe, mas depois eu fui buscando os meus próprios gostos, né, meus próprios artistas, assim, que eu gosto. Cristal, estava te ouvindo falar e lembrei que a gente teve um encontro que foi muito especial para mim, porque foi um momento em que estávamos eu, Bia Ferreira, em Pelotas, Carla Ávila, Marielda Barcelos, e tu também esteve presente naquela noite no Diabluras, e a gente fez um encontro, né, de mulheres negras, e a gente trouxe o nosso pensamento, o nosso conhecimento, as nossas resistências, e também vocês, artistas, trouxeram as suas artes, né, foi uma noite maravilhosa, assim, que a gente pôde fazer esse encontro de mulheres negras, né, e a Bia Ferreira, não sendo aqui do estado do Rio Grande do Sul, mas também conectando a história dela e a trajetória dela. Eu queria muito te perguntar a respeito dessa importância tua de seres uma mulher, rapper, poeta, dentro de um espaço, né, territorial que é o Rio Grande do Sul, que tu, através da tua poesia, inclusive, falas muito sobre isso, né, tem preto no Sul, nós vivemos aqui, nós temos toda essa cultura negra que muitas vezes é invisibilizada e apagada, mas eu queria puxar a questão de raça e gênero também, perguntar para ti das tuas influências em relação a mulheres negras aqui no Rio Grande do Sul. Eu venho também de uma cidade que é Pelotas, que tem a mestra griot Cilei Amaro, né, uma das grandes referências para mim também, ela é uma mestra griot, e a gente tem outras mestras griots também aqui no Rio Grande do Sul, mas eu queria saber de ti, assim, quais as tuas referências das mulheres negras aqui no Sul.
Sim, inclusive esse dia desse encontro que a gente teve em Pelotas foi lindo e foi muito importante, marcou muitas coisas assim para mim. E bom, assim, acho que de referências negras eu já tenho pessoas muito próximas a mim, né? Que eu vi a importância tanto dentro da minha vida quanto para inspirar para fazer arte mesmo, de conhecimento, de ir atrás da minha própria história. E acho que a primeira que eu posso citar é a minha tia, a Marieta, que ela é professora. Agora ela escreveu o primeiro livro dela, que conta a história da nossa família. Então, através de registros, ela foi atrás também da minha avó, que é a irmã dela, atrás de histórias da nossa família. Ela construiu um livro falando sobre a história da nossa família, né, dos nossos ancestrais. Então, todo esse processo de resgate dela, assim, até chegar hoje, né, nesse lançamento do livro, ela sempre me ajudou muito. Meu primeiro livro, assim, de, de consciência negra, assim, que eu ganhei quando criança era Princesas Negras, e ela que me deu. Então, esse incentivo de ler, de saber, de buscar, sempre veio dela, até chegar no Supapo Poético, né, que foi ela que já frequentava, ela que nos apresentou. E no Supapo Poético que eu tive acesso a outras referências que parecem tão familiares, assim, parecia que eu conhecia há tanto tempo. O Supapo Poético é um sarau negro, né, que homenageia autores negros e tem o foco de viabilizar autores e escritores negros. Então, sempre eu me sinto muito em casa, assim, me sinto muito em família quando eu vou lá. Pela primeira vez eu também fui muito bem recebida quando eu fui recitar lá. E era sempre assim, sempre que eu recitava no sarau, era para provar a poesia. Depois eu lançava no slam, porque se eles gostassem, eu sabia que ia dar certo depois, sabe? Então tem a Lilian Rocha, do Supapo, tem o seu Renato, tem a Fátima Farias, tem a Ana dos Santos, e muitos outros, assim. Aqui no Rio Grande do Sul tem, nossa, Mariette, tem Areta também, Areta, que é MC, mestre de cerimônia das batalhas de MCs aqui. Mariana Marmontel, tem a Agnes, então já são pessoas que eu fui conhecendo depois, assim, através da caminhada de slam, que criei laços também, então, além de referências, são pessoas próximas, né, são pessoas amigas, assim. E a minha mãe, com certeza, mulher negra no Sul, resistente, e que me ajudou a enxergar várias coisas e me apoiou muito na minha caminhada da arte, então, essas e muito mais, assim, na minha vida. Maravilha, Cristal. Falando um pouquinho dessa dimensão que estás trazendo para nós, assim, com tanta propriedade, né, essa consciência também, né, da ancestralidade. Falaste agora do Supapo Poético, esse sarau de protagonismo negro, de poesia negra, um sarau criado ali por 2012, 2013, mas é de 2007, 2008, a criação de um outro espaço muito importante, né, na cidade de Porto Alegre, que também traz o nome Supapo junto, que é o Quilombo do Supapo. Para quem quiser conhecer um pouco mais do Quilombo do Supapo, assista o documentário Misturados, pois grande parte das filmagens com a Cristal foi feita lá no Quilombo do Supapo. E aproveito para falar, né, Supapo Poético, Quilombo do Supapo, queria que tu falasse para a gente como é que qual foi a tua sensação, como é que é para ti, rapper, poeta, sentir a batida do Supapo, conhecer o próprio Supapo, porque Supapo Poético está lá o Supapo como um nome, ainda que ele eventualmente é tocado, o Quilombo do Supapo também ele está ali como nome, mas ele também eventualmente é tocado nesses espaços, mas eu queria saber como é que é para ti ouvir o Supapo que não adentra apenas pelas membranas auditivas, né? Ele entra por todos os poros do nosso corpo. Como é que foi para ti ouvir o Supapo e declamar poesia ao som do tambor Supapo? Então, a primeira vez, assim, que eu conheci, né, o Supapo, foi no sarau mesmo. Então, só a chamada dos poetas na roda, quando eles entram no sarau do Supapo Poético, quando eles entram na roda e vão cantando, assim, são seus poetas, Senhor, que o tambor tá chamando, eles vão entrando. Foi algo lindo, assim, e eu me senti parte de algo muito maior do que a gente pode enxergar, do que a gente pode tocar, do que a gente pode escrever. E
Então, mas era muito de uma perspectiva de quem estava assistindo, né? E agora, nessa experiência do documentário, foi muito massa, porque é uma das poesias que a gente construiu, essa apresentação, é muito importante para mim. E traz algumas dores, traz algumas falas que causam, enfim, sentimentos, né? Que me lembram momentos da minha vida e me lembram algumas reflexões que a gente faz hoje em dia de preservar a nossa luta, né? E para além de preservar, saber expressar ela de uma forma tão linda que é através da música, que é através do som, né? E é algo que sempre esteve ali, assim, dele ser conservado através de gerações por pessoas que tiveram esse mesmo toque, assim, de querer guardar a nossa história, né? De querer deixar para os próximos, assim. Então, eu me sinto muito privilegiada também de estar tendo essa vivência, essa oportunidade de estar fazendo uma arte tão linda com algo que é tão ancestral, que é tão nosso, que é tão origem, né? Cristal, bom, falando em Cirlei Amaro, vamos aguardar o teu episódio, que tem imagens muito importantes ali, muito, né, simbólicas, como a gente viu ali o dia que o Richard gravou contigo, né? Mas eu queria, assim, a gente está no Rio Grande do Sul, terra do Oliveira Silveira, e tu, assim, tu vem forte na fala, tu vem com muita consciência, pegando um pouco do gancho da pergunta da Ediane e do Richard, né? Como é que tu vê essa questão vou retomar essa questão da ancestralidade, da negritude, e dessa tua fala, assim, com muita propriedade. Tu vem com tudo com isso, assim, e é tão bom, tão forte, né? Tu com 18 anos vindo com tudo, assim, falando muito forte sobre isso. Eu queria, nesse estado, né, que é tido como um estado racista, como é que tu te enquadra nisso, Cristal? Como é que tu faz o teu enfrentamento, ao mesmo tempo a valorização da tua ancestralidade? Queria te ouvir sobre isso. Então, acho que foi um processo também de entender que eu precisava para me manter forte aqui, né? E às vezes não basta só a gente querer mudar as coisas, é também saber como mudar. E eu entendi que para saber como mudar, eu tinha que saber qual era a raiz do problema, né? Então, buscar muito mais sobre a minha história, sobre saber quem eu sou no presente e saber o que eu quero no futuro, né? Então, entender, assim, um pouco tanto da história da minha família, porque só nas histórias de família já dá para aplicar um contexto social e racial muito grande, né? Conforme, assim, enfim, histórias, emprego, meu avô trabalhava em tal lugar, sofreu tal situação de racismo quando era jovem. A gente consegue fazer essa comparação, né, dos tempos e ver que as coisas não mudaram, que a gente carrega essa dor há muito tempo e começa a entender o motivo das coisas acontecerem, do porquê de eu me sentir deslocada, do porquê de eu me sentir uma intrusa, muitas vezes, nas cidades, né, que a gente frequenta. Então, olhar na nossa volta, às vezes, e não ver que a cidade conversa contigo, que os lugares não homenageiam pessoas parecidas contigo, que não tem a tua história ali, como é que a gente vai sentir parte de algo que a gente não se enxerga, né? Então, é realmente, muitas vezes, essa sensação de sentir um intruso, assim, fora do ninho, assim. Então, essa importância da ancestralidade é exatamente por perceber que a única fonte de conhecimento que é próxima da verdade que eu preciso vem dos meus, vem da minha família, vem da minha versão. Porque se eu for contar com muitos livros didáticos ou pela história que muitas vezes o Estado repete, que conta, eu vou saber muito pouco sobre mim mesma. Eu vou saber que eu sofri muito, que os meus ancestrais eram escravos e que o meu ponto de partida foi aí. Foi do sofrimento, do sangue e da morte. Não vou saber mais nada além disso, né? Então, buscar ir atrás das pessoas que me fizeram chegar até aqui, dos meus ancestrais. E essas coisas estão bem mais próximas do que a gente imagina, né? Quando a gente vai buscando, a gente vai vendo que está bem mais próximo do que a gente imagina. Então, esse é o valor da ancestralidade para mim, é resgate e preservação, de saber quem eu sou mesmo. Cristal, eu gostaria de falar contigo a respeito da tua poesia, né? Quais são as temáticas que mais te inspiram? A gente vê isso muito
de uma forma muito potente a questão da luta antirracista, né, de tu pensar o papel das pessoas negras, dos jovens negros, no Estado e também nesse país. Inclusive tu também tem uma projeção nacional também através do teu trabalho, né, que tem crescido cada vez mais, e a tua própria participação no mais recente trabalho aí do Djonga, né, que foi também, acredito que um marco na tua carreira também. Eu queria que tu falasse um pouco sobre o que mais te inspira a escrever, quais as temáticas que mais fortalecem a tua poesia. Então, eu não me prendo em algo assim, uma temática definida, é muito do que eu vivo. Então, as minhas primeiras poesias sempre foram muito pesadas, assim, talvez, porque eu guardei muita coisa, né? Então, eu comecei a escrever para público, né, para recitar para público em 2017. Mas eu já carregava outras poesias, outras reflexões, que até então eu não compartilhava, por exemplo, na turma, na sala de aula, na escola. Eram coisas bem internas que eu queria desenvolver, mas era muito tímida, tinha uma insegurança também sobre falar sobre essas questões. Então foi um desenvolvimento, assim. As primeiras poesias e a primeira música, que foi Rude Girl, carregavam muito essas mágoas, assim. E elas ainda estão presentes, esses temas, né, raciais e tudo, mas de formas diferentes. É muito sobre o que eu estou vivendo, a percepção de mundo que eu estou criando. Então, eu não gosto de me prender em uma coisa só. Eu não sou a Cristal que faz poemas sobre racismo. Eu sou a Cristal que fala sobre a vida. Eu vejo a vida, observo e comento sobre o que eu estou vendo, né? Mas é claro que quando a gente se identifica com algo assim, isso meio que nos dá um destaque para aquele tema, para aquela fala. Então, o Djonga é um artista que tem muito presente essa questão da vivência negra, né? Das nossas feridas, das mazelas sociais e tudo mais, todas essas reflexões que ele traz. E é um artista que eu me identifico muito. Então, poder fazer parte do álbum dele, falando sobre a ancestralidade também, foi uma forma de mostrar um pouco sobre o que eu penso sobre a vida, sobre o que eu penso sobre a minha família, tudo que a gente conversou aqui hoje também, em forma de rap, né? Mas tem outros assuntos que eu trago também. A gente teve o último lançamento agora, que foi o Status, que eu falo muito sobre as relações influenciadas da internet, né? De como a gente acaba tornando as relações frágeis. Enfim, expectativas, sentimentos, é tudo isso, assim, é sobre a vida mesmo que eu escrevo. Bom, e falando sobre a vida, né? A gente eventualmente também acaba falando e pensando também sobre a morte, né? E eu acho bacana isso, esse entendimento, esse modo de pensamento negro, né? Que o negro, ele não morre, né? O negro se ancestraliza. Quando um negro, uma negra fazem a passagem ao Orum, está ali um exercício de ancestralidade. E essa ancestralidade no sentido daqueles que permanecem e que permanecem lembrando dessa memória daquilo que aquela pessoa fez. E acho importante a gente pensar também, né, esse papel, né, de alguns autores chaves aqui, alguns até já foram citados, né? Falamos aqui de Oliveira Silveira, a gente poderia falar de Ronald Augusto, né, um excepcional poeta aqui na cidade de Porto Alegre também. Poderíamos falar de outras figuras negras também na música, e sempre que eu vejo assim a trajetória, né, da Cristal com essa complexidade, né, da composição assim no âmbito mais ampliado, me lembra bastante Zilá Machado, né? Zilá Machado, uma negra compositora gaúcha também que compunha e cantava, né? E acho isso importante, essa dimensão. A gente pode pensar isso também na atualidade, pensando, por exemplo, Glau Barros, Nina Fola, outras mulheres que vêm fazendo música. A gente poderia pensar ainda em Ana dos Santos, Lilian Rocha e também Eliane Marques, né? Poetas negras, mulheres aqui da cidade de Porto Alegre. Mas eu queria, Cristal, que tu falasse um pouquinho, né, para nós de uma figura que, sem dúvida alguma, ela é central no pensamento afrocentrado aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Ronald Augusto, na abertura que ele faz da obra completa, né, da obra reunida desse autor, ele diz que nós, poetas gaúchos, né, poetas negros gaúchos, todos somos, de algum modo, ramos, né, galhos de uma grande árvore chamada oliveira.
Eu acho essa imagem tão bonita, né? Imaginar essa produção poética negra na contemporaneidade como galhos, como braços de uma imensa árvore chamada oliveira. Fala pra gente como é que é essa figura, Oliveira Silveira, na tua trajetória. Então, também conheci Oliveira Silveira através da minha tia. Então, sempre ela vai estar muito presente nas minhas influências. E foi massa porque quando eu comecei a escrever poesia e a cena artística aqui de Porto Alegre, para mim era muito novo. Então, eu descobri, para mim foi uma descoberta, assim, né? Eu achei incrível a quantidade de artistas e de livros e de materiais que a gente tinha. E eu não fazia ideia. Porque até então, quando eu comecei a escrever, eu me sentia um pouco solitária, assim, né? De tentar achar alguém que já fazia parecido, que falava as coisas que eu falava, que conversava com os temas que eu abordava. E quando a gente vê essa referência que trouxe outros artistas, outras gerações, e foi tão importante, para mim foi fundamental, assim. Então, eu lembro que a vez que eu participei, assim, do primeiro Supapo, eles têm, né, uma imagem do Oliveira, assim, um banner, assim, uma pintura dele. E então, sempre no sarau tem alguém que recita um poema dele. Então, eu fui conhecendo muito da trajetória dele através desse sarau, né? Através da oralidade, ouvindo os artistas trazerem artes dele. Isso, para mim, foi incrível, porque mantém essa coisa da oralidade na gente. E foi incrível saber da vida dele, da importância dele, através de pessoas que estavam próximas também, né? De escritores, autores que viveram esses momentos, viveram essa trajetória, né? De verdade, assim, tiveram essa vivência de perto e estavam ali para contar como é que foi. Então foi bem assim, olha, Oliveira Silveira é um escritor, né? Porque é como se a história dele não continuasse. É um escritor muito importante, relevante, e ele tem tais essas poesias e a gente preserva ele aqui. Então era tipo assim, sabe? Era mostrando qual era a importância dele pra gente. E vendo depois os poetas assim que vieram com o Islã, né, que a gente foi se formando, eu vi o quanto a gente preservou aquela oralidade muitas vezes sem saber de onde vinha a origem, né? De onde vinham aquelas pessoas que botaram a cara primeiro num estado totalmente racista para falar de literatura negra, para fazer a sua arte negra. Então, isso é um desaforo quase, né? Então, de ver essas duas gerações e achar lindo, assim, sabe? Me sentir parte de algo muito maior, assim, quando a gente vai buscar, é que nem eu disse, quando a gente vai buscando a origem, a gente vai descobrindo mais sobre a gente. Opa, não tinha aberto o microfone, com o microfone aberto é melhor. Cristal, como é que está sendo para ti participar do Misturados? Como é que tu está vendo esse projeto Misturados, né, com artistas indígenas, com as mais diferentes manifestações nesse grupo de 7 aí dos Misturados? Como é que está sendo para ti ser uma artista misturada? Nossa, tá sendo muito massa. Porque, enfim, acho que o Misturados, o nome em si já diz muito da gente trocar as vivências, né? Saber um pouco mais do outro, porque, enfim, às vezes a gente fica muito focado, assim, nos nossos problemas na nossa volta, nos recortes, enfim, pensando, não sai muito da bolha, né? Muitas vezes a gente acaba querendo um discurso para a galera ver mais além e tal, e às vezes a gente mesmo acaba não olhando para os lados e conhecendo a vida e as histórias e as falas de cada um. Então acho que Misturados traz isso, né? O desconhecido para muitos e traz a possibilidade de a gente estar trocando com essas pessoas, de estar perguntando para essas pessoas como é que funciona, como é que é a vida, quais os sentimentos, o que inspira, o que deseja, qual é o sonho. E acho que essa sensibilidade, né, de ver cada um como único, né, não como algo geral, como algo igual, mas sim como cada um tem as suas particularidades, sua singularidade, de enxergar isso e tendo essa troca, né, de conhecer mais. Eu acho isso incrível, acho que o documentário nos possibilita isso. Legal.
Cristal, queria que tu falasse um pouquinho aí sobre o teu processo de criação, o teu processo de composição. Falaste para nós sobre a tua dimensão poética, né, de escrever, de expressar, né, dentro dessa dimensão da palavra, mas eu queria saber especificamente no ambiente da criação musical, da criação cancional, porque eu entendo também o rap como uma dimensão da canção, né? Ele está ali também com um discurso melódico, refrão, estrofe. Como é que tu compõe? Tu compõe primeiro a letra, compõe primeiro a batida, toca algum instrumento, violão, piano? Como é que se dá esse exercício de criação? Tem também, né? Vejo que tem um produtor, né, que trabalha bastante contigo, e eu já venho entendendo há algum tempo o computador e toda a operação do software de áudio também como um instrumento musical. Se faz música no computador também. Mas queria saber especificamente da Cristal, que cria nesse ambiente cancional, nesse ambiente musical. Primeiro a letra, primeiro a batida, primeiro uma melodia. Como é que tu faz rap? Então, eu não vou te dizer que não tem uma ordem mesmo. Às vezes vem a letra antes de tudo, às vezes o MDN Beats, que é quem produz o instrumental, ele vem com uma ideia e é ele quem toca os instrumentos, né? Ele já tem uma caminhada, assim, ele é o músico da família. Então, às vezes ele traz alguns arranjos com guitarra, às vezes com baixo, com violão, faz alguns sons assim no quarto mesmo, com chocalho, batendo em coisas, fazendo vozinhas e vai construindo o instrumental. E às vezes ele me vem com a proposta primeiro e depois eu escrevo em cima, e às vezes é o contrário. Agora a gente está trabalhando, né, em um tempo num projeto em que a gente acabou trazendo coisas, elementos diferentes que a gente queria agregar na música. Então tem refrão com as minhas primas, que são crianças, que elas vieram cantar na música. A gente começou a pegar elementos, pegar a garrafa d'água, fazer barulho de água, pegar pote, pegar tudo, arroz, assim, e fazer alguns sons para complementar a música. Mas às vezes a gente também trabalha muito juntos, né? Então eu tô ali, ele vai criando, eu vou falando, acho que falta isso, acho que a gente tem que botar isso, a gente vai criando juntos. Mas é bem livre, assim, não tem uma ordem certa, é mais o que vier, assim, e daí a gente desenvolve a ideia mesmo. Cristal, a gente não teria como encerrar essa entrevista sem te pedir um pouco de poesia, né? Acho que essa entrevista como um todo, ela é repleta disso, assim, né, de toda a tua potência em relação ao rap, em relação à poesia, e a gente queria te deixar livre para apresentar algo para a gente nesse encerramento. Que massa, claro. Eu separei aqui do livro Querem Nos Calar, que é uma antologia que eu fiz parte junto com a Mel Duarte, que ela organizou esse livro com várias poetas do Brasil, mulheres, com prefácio da Conceição Evaristo. Então é um projeto lindo, indico muito. E tá aqui, eu vou ler um trecho da poesia Coisa de Preto. Então levanta, nego. Quem disse que o mundo não é teu? Tu não merecia essa vida que te mereceu, nego. Disseram aguenta, 1000 tretas e enfrenta, eles dizem que tu nem tenta. Levanta a cabeça e sem piedade, vão sentir o peso da tua caneta. E que tentem me abafar. Eu sou a resiliência, resistência que eu demonstro, então vem e me dê monstros para enfrentar. E se quiser adjetivo de monstra, pode me chamar. Em 3 minutos, não caberia o que um preto passa na vida. Eu tô te incomodando? Tá dando certo, é pra nossa dor não passar batida. Não adianta, falar de pele já faz parte da minha rotina. Prazer, da Rocha um Cristal. Eu vim tocar na sua ferida. É isso, obrigada, gente. Satisfação de estar com vocês. Uhul! Misturados.
Misturados. Misturados. Misturados.